Sejam muito bem-vindos à Conversa Atual. A CGTP marcou para o dia 3 de junho uma greve geral contra o pacote laboral. Esta semana é a nossa convidada, Maria da Fé Carvalho, é a coordenadora da União de Sindicatos do Distrito de Beja. É uma estrutura afeta à CGTP e por isso é que está presente nesta conversa. Antes de mais, muito obrigada, seja bem-vinda. Sabemos que o último Conselho de Ministros aprovou então esta nova lei laboral que agora vai ser discutida na Assembleia da República, tendo em conta a posição dos partidos com assento parlamentar. Entendem os sindicatos que esta ainda não é uma batalha ganha para o Governo? Exatamente. Esta ainda não é uma batalha ganha para o Governo, mas em primeiro lugar queria cumprimentar o atual, agradecer o convite que nos foi endereçado na nossa presença aqui para podermos vir precisamente falar sobre uma matéria tão importante para a vida dos trabalhadores e que neste momento está precisamente em cima da mesa. Então, neste momento, o pacote laboral passou para a Assembleia da República, dizer que a proposta do pacote laboral que foi apresentada em julho, portanto, foi apresentada aos sindicatos em concertação social em julho e que o objetivo do Governo era precisamente ser aprovada na concertação social para entrar o mais rapidamente possível em vigor. O que não aconteceu, essa aprovação não aconteceu. Não aconteceu precisamente devido à luta dos trabalhadores perante uma proposta tão gravosa para os seus direitos e para a sua vida. Portanto, a partir do momento em que a proposta foi apresentada, os trabalhadores organizaram-se e foram desenvolvidas uma grande quantidade de iniciativas e de lutas, desde manifestações, fazer aqui referência à greve geral do passado dia 11 de dezembro, que foi um marco muito importante nesta luta. E que de resto juntou também o GTA à CGTP. Juntou o GTA à CGTP, portanto as duas centrais sindicais, e que foi um marco muito importante nesta luta, mas não só a greve geral. Tivemos no passado dia 17 de abril uma enorme manifestação nas ruas de Lisboa, que desde o Saldanha até a Assembleia da República tínhamos as ruas completamente cheias de trabalhadores a contestarem estas propostas e também uma recolha de assinaturas que foram entregues ao Primeiro-Ministro, onde mais de 190 mil trabalhadores assinaram uma petição contra estas medidas, contra este pacote laboral. Portanto, a luta tem sido desenvolvida. Dia 3 é mais um marco, mais um passo nesta luta de um pacote que nós queremos combater e que não queremos que seja aprovado e entrar em vigor. Já então aqui percebemos que desde julho, desde que foi então conhecida esta proposta de pacote laboral, que ocorreram várias iniciativas um pouco por todo o país, Beja não foi exceção, Lisboa também não. Ainda assim, essas iniciativas não foram suficientes, porque não conseguiram colocar um travão a esta proposta do Governo. Não foram suficientes, por isso estamos a continuar, mas foram suficientes para que a medida não tivesse sido aprovada, porque o objetivo era precisamente aprovar estas medidas em concertação social. E isso não aconteceu. Portanto, isso agora terá que ser discutido na Assembleia da República. E certamente que a luta dos trabalhadores vai contribuir para esclarecer ainda mais os trabalhadores e a opinião pública e mostrar que realmente estas medidas são muito gravosas e são muito lesivas e vêm agravar as condições de vida dos trabalhadores que neste momento já passam por várias dificuldades, como nós sabemos. Não é? E que expectativas é que existem por parte dos sindicatos relativamente agora a esta discussão na Assembleia da República, quando sabemos que grande parte dos partidos, sobretudo partidos de esquerda, dizem não a esta nova legislação laboral? Qualquer partido que olhe para esta proposta e que tenha um mínimo de consciência não vai poder aprová-la. Pronto. Sabemos que, com a luta dos trabalhadores, há partidos que se posicionavam no início de uma determinada forma e que, no desenrolar do tempo e da luta, se têm vindo a posicionar de outra forma. Está a falar do Partido Socialista? O Partido Socialista sempre foi contra. Temos outro partido hoje na Assembleia da República, nomeadamente o Chega, que se inicialmente era a favor destas medidas, a sua posição tem vindo a ser alterada, nomeadamente desde a greve geral. Mas sabemos que isso não chega. Daí teremos que continuar precisamente a luta e esclarecer e mostrar que realmente estas medidas são gravosas. Não vamos naturalmente agora aqui nesta nossa conversa analisar ponto por ponto daquilo que está previsto nesta nova legislação laboral, mas ainda assim centremos atenções nos principais aspectos. Vamos lá então agora a desvendar um bocadinho as propostas que realmente, de acordo com os sindicatos, penalizam gravemente os trabalhadores.
Então, nós, e é do conhecimento geral e do conhecimento de todos nós, não é, que as nossas condições de vida têm-se vindo a agravar, não só com o aumento de todos os preços, nomeadamente do cabaz alimentar, o aumento da energia, o aumento dos preços com a habitação. Ou seja, nós aquilo que sentimos, os trabalhadores, é que cada vez há mais mês e menos salário. Ou seja, o poder de compra tem vindo a diminuir. Exatamente. E uma das medidas que está neste pacote laboral é precisamente ainda degradar mais os salários, e através de várias formas. Uma dessas formas é o banco de horas. E o que é o banco de horas? O banco de horas é tão somente ser introduzida uma medida que permite aos patrões solicitarem aos trabalhadores que trabalhem mais 2 horas por dia, equivalente a 10 horas por semana, que pode ser até um total de 150 horas por ano. Ou seja, e essas horas depois são descontadas quando a entidade patronal lhe der jeito. Vamos dar um exemplo prático. Nós sabemos que neste momento mais de 2 milhões de trabalhadores em Portugal ganham um salário de 1.000 euros. Se um trabalhador que ganha um salário de 1.000 euros trabalhar estas 150 horas por ano, se estas 150 horas fossem pagas como deviam ser, como trabalho extraordinário, isto vai dar ao fim do ano o valor de 1.080 euros. Ou seja, é menos um salário que o trabalhador deixa de ganhar por ano. Isto vai contribuir para a redução dos salários e vai contribuir para o aumento dos lucros das empresas, que neste momento aquilo que nós temos assistido é que as empresas têm vindo a ter lucros que nós consideramos quase escandalosos, não é? No ano 2025, 18 grandes grupos económicos no nosso país tinham em média de lucros 30 milhões de euros por dia. Portanto, isto vai desequilibrar ainda mais esta balança, ou seja, os trabalhadores vão ficar com menos dinheiro ao fim do mês e as grandes empresas vão ficar com mais dinheiro de lucros ao fim do mês. Com esta proposta só da questão do banco de horas. E estamos a falar do setor público, do setor privado, de ambos os setores e de que áreas? Banco de horas, tanto é o setor público, tanto é o setor privado, como é o setor público. Nós damos um exemplo. Desde 2004, 2005, por exemplo, os enfermeiros já têm contrato individual de trabalho. Ou seja, é-lhes aplicado o Código do Trabalho. A questão do banco de horas fica a ser aplicado ao setor da enfermagem. Setor que ainda no passado dia 12, tiveram uma greve e manifestação precisamente também contra estas medidas. E depois é em todos os setores, porque esta medida pode ser aplicada em todos os setores, ou seja, vai prejudicar quer a questão dos salários, porque os trabalhadores trabalham mais e deixam de receber mais, não é? Quer a própria vida individual do trabalhador, que deixa de ter a sua vida organizada. Vamos imaginar um trabalhador que tenha filhos, que tem o seu filho na escola e que necessita de ir buscar o filho às 5 horas. Vem a entidade patronal e diz que ele nesse dia tem que trabalhar mais 2 horas. Como é que fica a vida pessoal desse trabalhador? Com quem é que deixa a criança? A acrescentar a isto outra medida que está no Código do Trabalho e que tem sido falada, que se prende com a questão da lei da maternidade e paternidade e com a questão do horário flexível, que este horário flexível também é aplicado quer ao privado, quer ao público. Um pai ou uma mãe que tem um filho até aos 12 anos, com o horário flexível, não pode neste momento trabalhar, se pedir à empresa, não pode trabalhar nem ao fim de semana, nem à noite, nem por turnos. Pronto. Isso é uma das coisas que se querem que seja retirada do Código do Trabalho. Ou seja, o trabalhador, além da empresa ele solicitar trabalho mais 2 horas, também perde a questão do horário flexível, no caso de ter um filho menor de 12 anos, ou com uma doença crónica. Portanto, não há nenhuma medida neste pacote laboral, onde foram apresentadas mais de 100, que nós consigamos dizer que essa medida é favorável neste momento aos trabalhadores.
Não há uma única medida, Não há Maria da Fé uma Carvalho? única medida. Uma única medida que nós consigamos dizer, olha, isto efetivamente vai melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Infelizmente, aliás, e nós vimos na concertação social, quem vinha apresentar as propostas nem era tanto o governo, era mais os patrões. Portanto, nós não sabemos se este pacote laboral, se é do governo, se é precisamente dos patrões. O governo, este último documento, que de resto já deu entrada na Assembleia da República, tem 50 alterações, ou documento inicial, Sim. e até diz que 12 são da UGT. Certo, mas estas alterações vão piorar, poderão ser melhores do que a proposta inicial, mas continuam a piorar aquilo que nós temos neste momento. A questão que se prende é essa. E podemos dar vários exemplos. Por exemplo, ainda falando no que diz respeito aos salários. Uma das medidas que está lá é ser imposto ao trabalhador receber o subsídio de férias e o subsídio de Natal em duodécimos. Isso cria a falsa sensação que nós recebemos mais ao fim do mês, mas depois, quando é a altura do subsídio de Natal e do subsídio de férias, isso não acontece. Portanto, isto, com a aprovação deste pacote laboral, passa a ser imposto. Neste momento, o trabalhador pode ser por mútuo acordo, passa a ser imposto. Outra das medidas que está lá e que vem também agravar a precariedade, e que não se tem falado muito, mas é a possibilidade do patrão poder mudar o trabalhador para uma categoria inferior. Que isso até aqui não era possível de ser feito. E esta medida está no pacote laboral. Outra das medidas, são várias, são muitas, é aquilo que se tem falado, que é a facilitação do outsourcing. Uma empresa fazer um despedimento coletivo e depois, para o mesmo trabalho que os trabalhadores dessa empresa desempenhavam, serem contratadas empresas externas com trabalhadores a ganharem muito menos e a irem desempenhar as mesmas funções e as mesmas tarefas que os trabalhadores dessas empresas desempenhavam. Portanto, isto são tudo medidas que não trazem em nada benefícios para os trabalhadores e que em nada vêm melhorar a sua vida. Aliás, de acordo com os sindicatos, há mesmo um retrocesso daquelas conquistas que foram alcançadas ao longo destes últimos anos nesta matéria do trabalho. Exatamente, é um retrocesso. Um trabalhador que trabalha no seu dia-a-dia e que o patrão, por algum motivo, o queira despedir e que o trabalhador considere que esse despedimento não é lícito e que recorre a um tribunal e o tribunal é-lhe dado a razão e o patrão, com esta lei, não é obrigado a reintegrar o trabalhador no seu local de trabalho, isto é mais uma das medidas que diz tudo daquilo que está previsto neste Código de Trabalho e que tão gravoso é. E ao longo destes meses, com estas iniciativas que os sindicatos têm vindo a desenvolver, que percepção é que têm? Os trabalhadores, e falemos agora aqui do distrito de Beja, têm percepção efetivamente daquilo que está em causa com esta nova legislação laboral? Inicialmente, e o Governo nisso também foi hábil, quando apresentou as medidas foi em julho. Nós sabemos que julho é uma época em que, por vários motivos, desde férias a outros fatores, é mais difícil de chegar aos trabalhadores. Mas a partir dessa altura, a CGTP convocou logo uma manifestação para setembro contra esta proposta do Código de Trabalho e, com a presença nos locais de trabalho, com a informação que se tem vindo a fazer chegar aos locais de trabalho, cada vez mais os trabalhadores estão conscientes daquilo que está em cima da mesa e cada vez mais rejeitam aquilo que está em cima da mesa neste momento. E aquilo que nós temos vindo a assistir nos contactos que vamos fazendo diariamente é precisamente isso, haver uma maior consciência das medidas gravosas que querem aplicar e uma rejeição a essas medidas. Ora, uma das iniciativas que se aproxima é esta greve geral do dia 3 de junho. De que forma é que a União de Sindicatos do Distrito de Beja está a mobilizar os trabalhadores? Antes de falar na mobilização e ainda voltando ao pacote laboral, uma questão que não referi, que é precisamente a questão da greve, que é outra das medidas que também está neste pacote laboral, é limitar o direito à greve. De que forma? De que forma, por exemplo, colocando serviços mínimos em setores onde neste momento não existem e onde também as funções que esses trabalhadores desempenham não são funções que coloquem em causa a vida e o risco das populações, desde fábricas de batatas fritas, por exemplo, terem de ter serviços mínimos, como se isso fosse hoje em dia, se a produção da batata frita for interrompida, coloca em causa a vida das pessoas. Portanto, na prática, é limitar o direito à greve com
a aplicação de serviços mínimos a setores onde hoje não existem, e outra das medidas é impedir os sindicatos de entrarem em empresas onde não há trabalhadores sindicalizados, ou seja, não poder fazer chegar a informação aos trabalhadores, não poder organizar os trabalhadores porque a entidade patronal não o permite. Portanto, isto, nós até consideramos que isso a ir para a frente poderá ser inconstitucional. Mas para já consegue chegar a greve, então, nós para a greve. Tem estado a acontecer. Portanto, a greve já está na rua, todos os setores neste momento estão a desenvolver contactos com os trabalhadores das mais diversas formas, quer em contactos presenciais nos locais de trabalho, quer organizando plenários com os trabalhadores, quer fazendo chegar a informação. Isso está a ser feito quer no público, quer no privado, um pouco por todo o distrito, e aquilo que nós estamos a verificar, como há pouco referi, é realmente uma grande mobilização dos trabalhadores para esta greve, à semelhança daquilo que aconteceu no dia 11 de dezembro, em que nós, na greve geral do dia 11 de dezembro, um pouco por todo o distrito, os trabalhadores exerceram o seu direito e nós vimos serviços encerrados, transportes parados, ou seja, a greve afetou todas as atividades do nosso distrito. E neste momento o objetivo é que seja uma greve idêntica ou que ainda tenha mais adesão, e para isso importa mobilizar, importa esclarecer, para levar a que os trabalhadores, de uma forma consciente, exerçam um direito que têm. E se essa adesão não for assim muito grande, como aconteceu no dia 11 de dezembro, isso poderá de alguma forma enfraquecer esta luta? Para ser sincera, eu não acredito neste momento que essa adesão não seja tão grande como a do dia 11 ou que seja ainda maior. Pergunto-lhe isto porque em 11 de dezembro tínhamos as duas centrais sindicais unidas neste protesto e agora sabemos que temos apenas a CGTP. Mas não querendo naturalmente tirar o valor da CGTP nem aos seus sindicatos. Temos uma coisa, que é os trabalhadores ainda mais esclarecidos sobre aquilo que está em cima da mesa. E quanto mais esclarecidos eles estão, mais indignados e mais lutam contra este pacote laboral. Daí ter esta convicção que esta greve ainda vai ser uma greve com uma adesão superior àquela que verificámos no dia 11. Porque quem sente no dia-a-dia as dificuldades, como nós estamos a sentir, como os trabalhadores estão a sentir, e lhes vê e que necessita de soluções para os problemas do seu dia-a-dia, e que aquilo que é apresentado não é soluções, mas sim medidas que ainda vão agravar mais esses problemas que têm, os trabalhadores, a resposta que dão realmente é com a luta, porque só com a luta é que vamos conseguir derrotar este pacote laboral. E em que áreas aqui na nossa região é que esta greve irá ter mais impacto? Sabemos que, como a nossa região é caracterizada maioritariamente por serviços, portanto, a área dos serviços essencialmente, saúde, que se prende educação. com a saúde, a educação, a administração local, os centros de saúde, está na parte da saúde, né? E depois também alguns serviços, nomeadamente algumas oficinas, os transportes, também que são extremamente importantes e que na última greve que deram uma grande resposta, a parte social também. A parte social, por isso a resposta dos trabalhadores vai ser essa, de certeza absoluta. E por parte dos sindicatos, como é que está, do seu ponto de vista, Maria da Fé Carvalho, o movimento sindical aqui na região? O movimento sindical, felizmente, está bem. Nós tivemos, o ano passado, o nosso plenário eleitoral, onde de 4 em 4 anos é eleita a nova direção para a União de Sindicatos e onde pudemos fazer um balanço daquilo que tínhamos tido ao longo dos 4 anos. Aquilo que verificamos é, mesmo com todas as dificuldades que existem, e cada vez as dificuldades são maiores, porque cada vez existem maior precariedade. Só para dar um exemplo, a precariedade do trabalho dos jovens no nosso distrito está acima dos 60%. Portanto, existindo muito trabalho precário, mas temos vindo a assistir a um aumento, por exemplo, da taxa de sindicalização. Isso revela que realmente os sindicatos estão de saúde e que estão junto dos trabalhadores a fazer aquilo que é necessário, que é estar a esclarecer e a mobilizar os trabalhadores para as lutas e para a criação de melhores condições de vida e de trabalho. A nossa conversa está mesmo a chegar ao fim. Antes das despedidas, apenas e peço-lhe mesmo só um motivo para os trabalhadores aderirem a esta greve geral do dia 3 de junho. Se os trabalhadores não querem um retrocesso para a sua vida, se nós aqui no Alentejo e em todo o país
foi sempre com a luta que conseguimos melhores condições de vida e conseguimos-la e derrotamos uma ditadura, terá que ser com a luta que nós vamos conseguir também avançar e ter melhores condições de vida para o futuro, não só para nós, mas para as futuras gerações que bem o merecem e que nós não, temos que deixar um legado melhor do que aquilo que encontramos. Maria da Fé Carvalho, coordenadora da União de Sindicatos do Distrito de Beja, mais uma vez muito obrigada. A Conversa Atual está de regresso na próxima semana, naturalmente com outro convidado.